Às 2 da manhã de 21 de outubro de 2025, o horizonte sobre a região russa de Belgorod iluminou-se de uma forma que ninguém esquecerá tão cedo. O que começou como um zumbido distante no céu terminou em um inferno de fogo e fumaça, que se estendeu por quilômetros. Drones ucranianos conseguiram o que parecia impossível, penetraram as defesas aéreas russas e atacaram diretamente um enorme depósito de petróleo, um dos maiores da região. A explosão foi tão intensa que o clarão resultante se assemelhava a um nascer do sol prematuro, visível até mesmo de regiões de fronteira. O ataque ocorreu na escuridão total, por volta das 2h30 da manhã, um horário calculado com precisão cirúrgica. A usina de petróleo, localizada nos arredores da cidade, era um alvo estratégico vital para Moscou. De lá, comboios inteiros de combustível partiam para abastecer tanto as tropas na linha de frente, quanto o maquinário logístico que sustentava a ofensiva. Um golpe naquele coração energético significava forçar a Rússia a reorganizar todo o seu sistema de abastecimento. Os drones, equipados com sistemas de navegação inercial e óptica de alta precisão, aproximaram-se a baixa altitude para evitar a detecção. Alguns deles eram modelos de asa fixa modificados, capazes de transportar até 40 quilos de explosivos, enquanto outros eram multirotores adaptados para voos lentos e silenciosos. A combinação de ambos permitiu-lhes saturar as defesas. Enquanto alguns atraíam a atenção dos radares, outros deslizavam em direção ao alvo real. Às 2h31 na 08S, ocorreu o primeiro impacto em uma das válvulas principais do tanque. A explosão levantou uma nuvem de combustível vaporizado que, segundos depois, se inflamou com uma violência indescritível. Uma segunda onda de drones atingiu diretamente os tanques de armazenamento, enormes cilindros de metal com mais de 15 metros de altura. O fogo se espalhou rapidamente e todo o depósito foi tomado pelas chamas. Testemunhas descreveram como o céu ficou laranja e vermelho, como se o amanhecer tivesse chegado horas antes do esperado. O brilho era visível a mais de 30 quilômetros de distância e colunas de fumaça subiam para raspar a atmosfera inferior. Em questão de minutos, o depósito de petróleo se transformou em um inferno controlado apenas pelo vento e pela quantidade de combustível ainda em seu interior. As defesas russas demoraram a reagir. Os sistemas Pantsir S-1 e as baterias de artilharia antiaérea começaram a disparar contra os drones que ainda pairavam sobre a área, mas foram inúteis. O alvo havia sido atingido. O que se seguiu foi um espetáculo de destruição difícil de descrever em palavras. O rugido dos tanques explodindo um após o outro. O calor que podia ser sentido a centenas de metros de distância e o cheiro pungente de óleo queimado que permeou toda a região. Para Moscou, o golpe foi devastador. Não foi apenas a perda material de milhões de litros de combustível, mas o impacto em sua capacidade de sustentar operações militares em larga escala. Belgorod havia se tornado um importante centro logístico desde o início da guerra, e a destruição desse depósito implicou que a Rússia tivesse que reestruturar sua cadeia de suprimentos, mudando rotas e aumentando sua vulnerabilidade. Enquanto isso, em Kiev, o ataque foi interpretado como um grande sucesso estratégico. Analistas ucranianos enfatizaram que o uso coordenado de drones demonstrava que a guerra moderna não dependia mais apenas de grandes exércitos ou tanques, mas sim de precisão tecnológica e inteligência operacional. Cada drone custa apenas uma fração do que custa um sistema de defesa aérea russo, mas seu impacto pode representar semanas de desgaste logístico, disse uma autoridade ucraniana sob condição de anonimato. Vídeos do ataque começaram a circular nas redes sociais. Alguns mostravam a gigantesca bola de fogo surgindo no horizonte. Outros capturavam o momento em que os tanques desabavam e explodiam um após o outro como peças de dominó. O fogo ainda ardia horas depois, e as autoridades locais lutavam para controlá-lo com equipes de combate a incêndios que pareciam insignificantes diante de tal desastre. A comunidade internacional reagiu imediatamente. Alguns governos europeus apontaram que a operação demonstrava a crescente sofisticação das armas ucranianas, enquanto a Rússia denunciou o ataque como um ato de terrorismo contra a infraestrutura civil. No entanto, especialistas em segurança apontaram que o depósito de petróleo era um alvo militar legítimo, dado seu papel crucial na sustentação da máquina de guerra russa. A escala do ataque também teve um efeito psicológico inegável. Para a população de Belgorod, ver o céu iluminado por um incêndio de tal magnitude foi um lembrete brutal de que a guerra não estava mais sendo travada apenas nas linhas de frente, mas também no coração do próprio território russo. A sensação de vulnerabilidade aumentou e, com ela, a pressão sobre o governo em Moscou para responder de forma decisiva. Os drones provaram ser a arma perfeita para esse tipo de operação. Baratos, difíceis de detectar e capazes de penetrar defesas muito mais caras.
A cada ataque, a Ucrânia reescrevia as regras do conflito, forçando a Rússia a gastar milhões em sistemas que não garantiam segurança absoluta. A guerra de atrito também está sendo travada na arena econômica, afirmaram analistas internacionais, observando que cada litro de petróleo perdido foi um golpe na capacidade do país de sustentar ofensivas. As chamas continuaram durante toda a noite. Às 7 horas, colunas de fumaça preta ainda podiam ser vistas subindo ao céu, visíveis a dezenas de quilômetros de distância. O incêndio havia destruído a maioria das instalações e reduzido a área a uma paisagem apocalíptica, com estruturas retorcidas e poças de fogo que se recusavam a ser extintas. As equipes de emergência trabalharam incansavelmente, mas sabiam que conter tal desastre levaria dias. O ataque de drones ao depósito de petróleo de Belgorod marcou um ponto de virada na guerra. Foi um lembrete de que, na era moderna, a vulnerabilidade pode ser encontrada em qualquer ponto da cadeia logística. A energia é o combustível não apenas dos veículos de guerra, mas também do moral de um exército. E naquela noite, a Ucrânia conseguiu acender uma chama que ressoará muito além dos limites da cidade atacada. As horas que se seguiram ao ataque mostraram a verdadeira magnitude do desastre. Embora os bombeiros e as equipes de emergência locais tenham respondido com dezenas de caminhões-tanque, eles enfrentaram um inimigo praticamente invencível, centenas de milhares de litros de óleo queimando descontroladamente. O calor era tão intenso que, mesmo a 300 metros de distância, as chamas impediram a aproximação das equipes de contenção. O ar estava carregado de fumaça densa e a visibilidade foi reduzida a apenas alguns metros na área. Autoridades locais começaram a evacuar moradores de vilarejos próximos. Ônibus improvisados e caminhões militares transportaram famílias inteiras para locais seguros a dezenas de quilômetros de distância. Alguns moradores contaram, em lágrimas, como o brilho do fogo iluminou suas casas durante toda a noite. Um lembrete constante de que a guerra havia definitivamente ultrapassado os limites de suas vidas cotidianas. Ao amanhecer, satélites de observação registraram imagens do depósito, que havia se tornado uma mancha em chamas no mapa. O incêndio, visível do espaço, foi analisado por especialistas internacionais, que confirmaram que pelo menos 70% das reservas armazenadas haviam sido perdidas. Isso equivalia a milhões de litros de combustível que não chegariam à linha de frente, aos veículos blindados russos ou à maquinaria pesada. Analistas militares enfatizaram que esse golpe logístico não apenas retardaria o envio de tropas, mas também afetaria o próprio cronograma operacional de Moscou. A perda de combustível em um momento crítico poderia atrasar ofensivas planejadas e forçar a redistribuição de recursos de outras regiões, enfraquecendo a coesão estratégica russa. Alguns relatos incluíam a indicação de que unidades em Kursk e Bryansk poderiam ser danificadas em poucos dias devido ao colapso dos suprimentos em Belgorod. Enquanto isso, a narrativa em Moscou tentava apresentar o ataque como um ato isolado. A mídia estatal falou em incêndios controlados e minimizou o impacto. No entanto, vídeos que circulavam nas redes sociais contavam uma história diferente. Colunas de fogo que alcançavam dezenas de metros de altura, explosões secundárias que sacudiam o solo e fumaça visível por mais de 50 quilômetros. A lacuna entre a versão oficial e a realidade era cada vez mais evidente. Em Kiev, o sucesso do ataque foi visto como um exemplo de como a guerra assimétrica poderia alterar o equilíbrio de forças. O uso de drones, baratos, adaptáveis e difíceis de interceptar, provou ser uma ferramenta estratégica capaz de desmantelar até mesmo um adversário com superioridade numérica e tecnológica. Cada ataque desse tipo é uma batalha vencida em termos econômicos e psicológicos, disse um assessor do Ministério da Defesa ucraniano. A comunidade internacional acompanhou de perto. Alguns governos europeus aplaudiram a audácia da Ucrânia, enquanto outros expressaram medo de uma nova escalada. A OTAN evitou comentários diretos, mas fontes diplomáticas confirmaram que os aliados estavam avaliando atentamente as táticas utilizadas. Não foi apenas um ataque isolado, mas um modelo que poderia ser replicado em outras zonas de conflito ao redor do mundo. Especialistas em segurança energética também alertaram para as repercussões globais. O incêndio de Belgorod não afetou apenas as forças armadas russas, mas também poderia perturbar o mercado de energia, reduzindo temporariamente a capacidade de exportação de Moscou, pressionando os preços internacionais. Uma única operação de drone causou ondas de choque, que cruzaram fronteiras e continentes. Para os moradores de Belgorod, no entanto, o mais importante não eram as estratégias ou os mercados, mas a devastação imediata. Dezenas de famílias ficaram desabrigadas devido às ondas de choque e ao avanço do fogo.
Hospitais locais estavam lotados de pessoas sofrendo de inalação de fumaça e queimaduras, enquanto voluntários trabalhavam incansavelmente para distribuir água, remédios e cobertores. O fogo levou mais de 36 horas para começar a diminuir. Quando as chamas finalmente se reduziram a brasas fumegantes, o depósito estava irreconhecível. Um cemitério de estruturas metálicas retorcidas, um chão enegrecido ainda fumegando em alguns lugares. Engenheiros russos admitiram reservadamente que a instalação estava completamente perdida e que a reconstrução levaria meses, se não anos. O ataque de drones a Belgorod demonstrou brutalmente a vulnerabilidade da infraestrutura crítica em tempos de guerra. Não importava quão vastos fossem os recursos militares da Rússia, enquanto a Ucrânia pudesse atacar a logística e a energia, a guerra continuaria a se inclinar para uma nova dimensão, onde a precisão importava mais do que a quantidade. O que aconteceu naquela noite será lembrado como um marco na história do conflito. Para a Rússia, marcou uma ferida profunda em sua capacidade de sustentar operações. Para a Ucrânia, foi um triunfo simbólico e estratégico. E para o mundo, foi um alerta sobre o futuro da guerra. Um futuro em que o poder não será mais medido apenas em tanques ou mísseis, mas na capacidade de transformar pequenos drones em armas capazes de incendiar impérios.